Fala, gente, todo mundo, espero que esteja bem, espero realmente que todo mundo esteja nesse momento, né, bem em saúde, espero que seus familiares também. Indo direto ao ponto, quero passar para vocês um pouquinho agora o que está breve, né, o que vai acontecer, provavelmente novamente. A gente está nessa quarta-feira, dia 17, então pode ser que você não esteja vendo esse vídeo hoje, pode ser que você veja depois, mas basicamente a gente deve ter aí um novo corte na taxa de juros de 3 para 2,25 e já tem pessoas batendo muito forte na tecla que em breve deve cair ainda mais essa taxa de juros. Eu quero colocar um ponto que eu acho muito importante todo mundo entender e compreender, porque os perfis, quando a gente fala de perfil conservador, moderado e arrojado, isso daí mudou. A gente não pode mais, muitas vezes, se considerar alguém 100% conservador. Não dá mais, por quê? Porque se a pessoa ela ficar como alguém conservador, pensando muito na origem da palavra, ou seja, aquela pessoa que tem uma alocação extremamente alta na renda fixa, ela pode sofrer demais nos próximos anos, até a taxa de juros, de repente, brasileira voltar a patamares um pouquinho maiores. Vai voltar a ter 14,25 de taxa de juros no Brasil? Muito difícil, tá? Se bem que falando do Brasil, é capaz de acontecer, não de forma não tão difícil. Mas pensando agora em condições normais, uma taxa de juros a 14,25 é surreal. Provavelmente ele vai ficar com um nível de juros cada vez mais baixo. E essa taxa de juros que a gente está hoje, por exemplo, 3%, indo de repente para 2,25%, faz a gente poder pensar um pouquinho, vale a pena você refletir. Quantos fundos de investimento hoje, por exemplo, principalmente em bancos tradicionais, cobram taxas de administração de 2, 2,5%, 3, 4% ao ano? Se você parar para olhar, sem falar de inflação, mas uma taxa de juros a 2,25 e um fundo de investimento que cobra uma taxa de administração de 2,5, por exemplo, quer dizer que o seu dinheiro vai ser colocado lá, ele vai render 2,25 e você ainda vai ter que pagar para esse dinheiro ficar sendo gerido por aquele gestor, o que não faz o menor sentido. Somado a isso, a gente pensando em juros real, ou seja, a inflação, o impacto da inflação sobre a taxa de juros, onde hoje ela está controlada, mas vamos colocar em uma conta de 1,5%, por exemplo, que essa inflação de repente chega ao final do ano a 1,5%. Se a gente pegar 2,25 menos 1,5%, a gente está falando de 0,75% de juros real. Ou seja, se você mantiver essa taxa, lá na frente o seu dinheiro ele vai valorizar em ganhos reais em 0,75%. Por quê? Porque lá na frente você não pode esquecer que a inflação também vai crescer e se você não aplicar em algo que possa superar a inflação, teu dinheiro não vai ter poder de compra nenhum. Olhando esse cenário, isso vai motivar e vai obrigar as pessoas a procurarem outros cenários de investimento. Aquela pessoa que era conservadora no passado, ela não tem mais como deixar o seu capital somente em fundos de investimento, ela não tem como só deixar o seu capital numa renda fixa. Ela vai ter que ser um pouco mais arrojada. Então, quando a gente olha aqueles perfis de conservador que a gente olhava muito no passado, não existe mais, não dá para existir mais. Ou seja, todo mundo vai ter que colocar um pezinho na renda variável. Pode ser que mais, pode ser que menos e pode ser que de uma forma mais ou menos arrojada, mas um pezinho vai ter que ter colocado lá. Isso vai fazer que todo mundo amadureça e todo mundo compreenda que a renda variável não é jogatina. A renda variável é nada mais nada menos do que um ativo que ele pode sim te dar mais retorno, mas ele vai sofrer um pouquinho mais de risco, que é natural. Então, por isso que é tão importante, nesse momento, mais do que nunca, você se cercar de bons profissionais. Porque quando a taxa de juros estava em 14,25, na boa, tanto faz. Se a pessoa pegar um produto e colocar um produto de qualidade, por exemplo, ou um produto meia boca, ela teria uma rentabilidade muito boa. Então, muitas vezes, as pessoas não tinham a necessidade de ter um assessor fora de série do lado delas. Agora, com uma taxa de juros a 3, indo para 2,25 e quem sabe, já tem pessoas falando em 1%. Aí não tem acerto. Você vai ter que ter do seu lado um profissional, você vai ter que ter do seu lado um assessor que ajude mesmo você a poder ter rentabilidade nesse cenário. E aí que entra, sim, você cercar desses bons profissionais, porque não dá mais para você poder tomar a decisão de falar, eu sou uma pessoa conservadora e eu vou colocar todos os meus produtos numa renda fixa. Se acontecer isso, você pode estar caindo num grande problema que você vai demorar muito tempo para poder ver seu capital realmente gerando resultados. Só para ter uma ideia, hoje, com 3% de taxa de juros, se você quiser ver o seu capital dobrando somente com essa taxa de juros, você vai precisar de pelo menos aí uns 24, 25 anos de aplicações financeiras para ver o seu capital dobrar.
O que antes era muito mais rápido, em 4, 5 anos uma pessoa viu o capital dela dobrar, quando a gente falava de 14% de uma Selic. Mas hoje a Selic a 3 indo para 2,25, uma pessoa para dobrar o capital dela vai precisar do mínimo aí de 30, 32, 33 anos. Por isso, obrigatoriamente a gente vai ter que tomar 2 cuidados. Primeiro, se cercar de bons profissionais para ajudarem você a ser alguém, de repente, conservador ou moderado, mas com um pezinho na renda variável, mas não um pezinho de ir lá correr risco de maneira maluca, mas um profissional que vai poder ajudar você a poder passar pela renda variável de uma forma que você possa buscar resultados, respeitando um perfil de risco, respeitando uma mitigação de risco, para que você não perca capital, e sim que você possa se proteger de possíveis oscilações. E número 2, você vai ter que olhar seus fundos de investimento, principalmente se você hoje tem dinheiro em banco, você vai ter que olhar a taxa de administração que é cobrada nos bancos, porque provavelmente você não vai conseguir pagar nem a taxa de administração. Se hoje teu produto é um fundo de investimento ou uma previdência dentro de um banco, eu coloco minha mão no fogo que a probabilidade de você ter uma taxa de administração maior do que a Selic é quase de 100%. Então toma cuidado, porque ao invés de ter rentabilidade, você vai pagar para o banco para ele não te dar rentabilidade, o que não faz o menor sentido, tá bom? Grande abraço, no que precisar, conte conosco, e se precisar tirar alguma dúvida, manda e-mail direto para mim que eu vou ter um prazer de poder esclarecer qualquer coisa para ti. Tchau, tchau, gente.